Seguidores aqui do nosso canal na SGTV, nosso programa Almanac Confusão, mais uma entrevista muito importante. Hoje nós temos um convidado super especial, nascido aqui na terra da confusão. Você nasceu aqui mesmo, né, Luiz? Luiz São Sérgio, Gotardo, São Gotardo. Não falei nem o nome dele. Isso. Luiz Sérgio Fonseca Soares. Eu sei que o Fonseca veio de Dores, mas o Soares é daqui mesmo, né, Luiz? Exatamente. É. Quem é Luiz? Bom, eu sou filho do Clarimundo Soares, né, que até há pouco tempo era conhecido, porque ele teve sempre a venda na esquina onde é a mercearia, hoje, ali ao lado da igreja. Era a venda, depois virou armazém, durante um certo tempo mercearia, e trabalhou até o dia de morrer. Sabe, no dia de morrer, ele estava preparando para ir para o velório do Juca, aqui perto, não sei se em Rio Paranaíba ou Tiros. Tinha cortado o cabelo e tal, já estava com a roupa toda arrumada. E morreu um dia depois do meu aniversário. Falou com a mãe, vamos dormir, amanhã a gente liga para o Luiz. Então, sou filho do Clarimundo e da Adélia. A minha mãe participou muito da vida religiosa da cidade, era do apostolado da oração e originária de Dores. O papai também era, mas o pai veio para cá antes, com o pai dele, que era o Lino Francisco, e tinha o tio Zezé, que tinha a farmácia, que são os dois mais conhecidos. Tinha mais alguns irmãos, a tia Altiva, mãe do Enio, também que eu estou buscando referências que estejam mais próximas do pessoal de São Gotardo. Então, sou filho deles dois e fomos criados numa família de 9 irmãos. Então, tinha a auxiliadora, a Vera, Antônio Quito, Fernando, o Zé e eu. Era o sexto dos coisas. Abaixo de mim, o Marquinho, Marcinho e Josete. É muito importante para o pessoal que está nos vendo aqui, que as coisas mudam tanto que você fala assim, Armazém Soares, ninguém sabe. Isso, É ali na esquina, você sabe que até o nome tem um mercado ali. Agora, Supermercado Mineirão. Mineirão. Está com o Bertinho. Isso, Isso. Supermercado Mineirão. Antes ali dele era o Armazém Soares. Isso. E antes era venda. Foi venda durante muito tempo. Ô, Luiz, ali diz que ali era um estacionamento de cavalo. Quando tinha a missa das 10, o pessoal que vinha tinha o espaço para eles deixar os cavalos ali, quem vinha da roça. Vinha trazendo os produtos para vender, uma ou outra coisa, muito pouco, eles compravam para levar. Normalmente as fazendas eram autossuficientes. Era uma ou outra coisa que levavam. E os produtos eram praticamente todos daqui. Então, o papai tinha os fornecedores, eles traziam, pesavam tudo, não tinha nada pré-embalado, né? Era muito pouco. Ô, Luiz, as coisas mudaram muito e rápido, pensando bem, porque você está falando dos anos 1950, 60. Isso ainda tinha, matava o porco, salgava e tal, por ali mesmo, tudo por ali. A cachaça vinha nos barris, nos tonéis e era engarrafada. Umas coisas assim, eu me lembro, muito conhecido, Antônio da Luca, que fazia esse trabalho. Então, e a gente ficava ali proseando com ele. Luiz, você fala Antônio da Luca, ninguém sabe hoje, mas é um nome de rua aqui e foi uma pessoa importante aqui em certa época, né? Foi goleiro do Esparta e na época em que o campo era lá no alto, lá hoje, da entrada da cidade, ali que terminava, tinha o campo de aviação, ele guardava as traves na casa dele, porque se por algum acidente viesse um avião, não tinha as traves para atrapalhar. O Antônio da Luca que levava. E ele era o Hugo brincava muito com ele, ele dizia que a metade esquerda do São Francisco era dele.
e ele tinha os papéis numa sacola e o papai oferecia para ele um dinheiro pouco, falava para eu pôr fogo nesse papel seu. Ele ficava uma fera, ia para a calçada e falava e tal, falava, só não tomo tudo que é seu por causa da dona Adélia e dos meninos e tal, não sei o quê. Era porque chegou numa certa época, o pessoal que está nos ouvindo aí cedo não sabe, ele parece que a cabecinha dele não estava boa, Nunca foi das melhores, não, sabe, para ser delicado. Ele, inclusive, falava que era dono de tudo que era coisa, ele era dono de tudo que o papai tinha. E ele entrava no armazém, pegava as coisas? Ele era entregador, entregava. De mercadoria. De mercadoria. O papai teve esse dom sempre de acolher essas pessoas, gostava. Tinha o mudo que trabalhava no cinema e pegava muito rapazinho para começar lá. Era uma época que o trabalho do rapaz não era ainda condenado. Eles seguiam, não era ainda proibido pela lei, que veio em boa hora, mas na cultura da época a pessoa tinha que começar a trabalhar mais cedo. Ô Luiz, olha, pelo que eu sei, não é muito, porque eu nem morava aqui, o seu pai ajudou muita gente a se formar profissionalmente. Isso. Só isso aí dá um programa muito interessante, convidar essas pessoas todas. Uma das quais, se eu não estou enganado, virou prefeito, que é o Zé Moreira. O Zé Moreira foi um, e eles falam sempre com muito carinho, era um ambiente alegre. O ambiente deles, eles brincavam muito uns com os outros. E o Luiz, papai estava sempre por ali. Você está vendo que a ideia desse nosso programa são as pessoas. Valorizar as pessoas, porque toda pessoa tem algo muito importante a falar. Né? E você tem uma riqueza muito grande. E aí eu vou procurando extrair aqui algumas informações que, no meu ponto de vista, são muito importantes. Por exemplo, gasolina. Isso. Na época tinha muito pouco carro. Você é capaz até de fazer uma lista deles assim, não é? A gente mais ou menos memoriza e lembra. O Sr. Juca Franco tinha uma caminhonete, o Dr. Acriso tinha um Cadillac, era um carrão bonito, grande. Os fazendeiros normalmente tinham um Jeep ou uma caminhonete. Então, tinha muito Jeep nas fazendas. Isso. E aí eles tinham que vir à cidade se abastecer de gasolina e tinha um posto perto do armazém de seu pai. Como é que era isso? Tinha só uma bomba. Uma bomba isolada ali no meio da avenida. Se considerar hoje, ele ficava no meio da avenida? No meio da avenida, porque não tinha aquele canteiro central, e tinha a igreja e do outro lado a mercearia. Ficava aquela bomba ali, quando parava um carro, eles saíam lá do armazém, vinham e atendiam. E depois voltava. Não ficava ninguém por conta, porque eram muito poucos também os carros. E os fazendeiros, normalmente, de manhã, eles comentavam, o papai saía, São Gotardo frio. São Gotardo era um frio especial, frio daqui. E nós todos tínhamos umas capas para enfrentar o frio, esquentava garrafa d'água ou tijolo para colocar no pé da cama. Era um frio que era um... É um frio que o povo não sabe o que é frio, não, né, Luiz? A gente, para atravessar aquela rua, a Bento Ferreira dos Santos, de uma praça para outra, hora que ia chegando na Baixada, passava ali um córregozinho, ainda passa, mas ele está canalizado. Campestre, né? E a gente ali naquela baixada, a gente descia e acelerava, corria por causa do frio. O frio ali embaixo era mais frio do que no alto. Fazia diferença. Aí você já estava com 7 anos, tinha entrado na escola, mas antes disso, queria te perguntar o seguinte, você nasceu numa casa que tem muita história, que é do tabelião João Fonteboa. Isso, uma casa belíssima, avançada, tinha o projeto, era um projeto muito interessante, um alpendre com os ladrilhos bonitos. A hora que você entrava, tinham 2 cômodos menores, normalmente devia ser para receber as pessoas, para negociar, uma
uma copa grande, uma cozinha ampla, com fogão, era um fogão de lenha. E um detalhe interessantíssimo, que tinha, não sei como naquela época, no quarto de casal tinha um closet, que hoje é sonho de consumo das mulheres, de muita gente, nos apartamentos melhores, nas casas maiores, tem o closet, onde coloca os sapatos, as roupas e tal. Era uma casa muito avançada, né? Muito avançada. E nós vamos mostrar a fotografia dessa casa que existem, né? Talvez você mesmo tenha, né? Tem o quadro. A mamãe tinha uma lembrança ótima dessa casa, porque ela saiu... Onde foi, o pessoal mais novo hoje, foi o Pedro Celeiro, ficou ali na garagem durante muitos anos. Embaixo ali, que era 20 ou 30 anos. Exatamente. Na parte de baixo tinha o Antônio Bielga. Significa o seguinte, Bento Ferreira, logo no comecinho da Bento Ferreira, descendo, né? Descendo, isso. Ô Luiz, você nasceu nessa casa. Nasci nessa casa. E muitos dos seus irmãos. Como é que eram os partos? Todos os partos, até a da Josete, em casa com parteira, muito raramente o médico. É cultura da época. Então, as mulheres tinham os filhos em casa, ficavam uma coisa extremamente saudável, que, a meu ver, eu sou leigo, não posso falar, mas elas ficavam uns 30 dias na cama, ali, tal, às vezes com o quarto fechado, a gente entrava, cumprimentava e saía. Dava uma olhadinha no irmão novo, né? Mas a mulher tinha esse tempo para o repouso dela. A gente chamava de resguardo. O resguardo. Né? A criança ficava com a touca para proteger a mulher um tempo inteiro. A mulher com alimentação especial, normalmente a minha avó materna vinha para ficar com ela, a não ser que coincidisse com estar nascendo de alguma outra filha dela. Tal. E tinham empregadas e tal, mas era um tempo depois do parto para ela se restabelecer, a meu ver. Com canja de galinha, que era o costume. Era a cultura, né? A cultura. Minha mãe também tinha isso. Uma coisa... Luiz, olha, você falou até em descer ali, porque você morava ali, para ir para o Afonso Pena, que você estudou no Afonso Pena. Você tinha que descer e subir. Eu, na época da escola, nós já estávamos nessa casa aqui da praça, que era a Praça Olegário Maciel, hoje Sagrados Corações. Essa praça chamava-se Olegário Maciel. Olegário Maciel. Em frente à matriz atual, que tem o nome de Sagrados Corações. Né? Então, a igreja resolveu vender aquela esquina e o papai comprou. Né? Tinha sido atrás, uma parte foi o cemitério da cidade e tal, numa parte do quintal, eles fizeram, aplainaram um pedaço e a mamãe jogava vôlei, o padre Zé Lima vinha, jogava o final de tarde com as amigas, tal, acho que as filhas da Borges, a Borges, e depois virou o nosso campinho. E nós resolvemos tirar parte do barranco para aumentar o campinho, que para vôlei ele estava bom, mas para o futebol ele era pequeno, como foi, mesmo depois. E juntou que a meninada e cavando e não sei o quê, e a gente achava uns pedaços de madeira ou de osso e achava, isso foi de caixão. Ficava aquele trem, mas não tinha maior medo com aquilo. Mas consta que ali era o cemitério, como antigamente o cemitério das cidades era junto das igrejas, né? Então, imagine, essa história do cemitério também, hoje quase ninguém sabe, né? Eu sei por informações dos antigos e por ler nos jornais, né? Você lê jornais de 1930, 35, o Bento Ferreira está arrancando o cemitério para levar lá para onde é hoje. É verdade. E ali o seu pai construiu aquela casa, que tem 2 pavimentos, né? Isso. E embaixo foi sede do Cicobi, para quem é mais novo, mas antes disso foi o Bar Maracanã. Bar Maracanã. Foi da sua infância o Bar Maracanã? O Bar Maracanã ele tinha umas mesas ali, a parte normal de bar, com picolé, sorvete,
E no fundo tinha 2 mesas de sinuca e uma mesa de bilhar. E a gente, quando já estava mais rapazinho, a gente juntava nas férias ali para jogar a vida. Então, interessante. Na época, a gente nunca teve, ninguém teve fartura de dinheiro, nem mesada. Então, era coisa assim que seria, em termos de hoje, R$ 2 cada um entrava para jogar a vida. E você tinha 3 vidas, né? Então, chama a vida por isso. Cada vez que a bola 7 batava a 6, a 6 a 5... Interessante, a mocidade hoje não conhece isso, né? Então, não, mas ainda conhece, deve jogar aí pelos lugares. A vida é muito comum, a sinuca, porque as sinucas são menos participantes. O bilhar, né? Menos ainda. A sinuca é um contra o outro, quando muito dupla. E a vida não, você podia ter até 12. Né? E aquilo quando... Então tinha um matador, você tentava matar alguém e defender do seu matador. E só podia, nas nossas regras, no nosso código, entrar uma vez. Porque a hora que você perdia todas as vidas, não, eu vou entrar. Às vezes tinha um com 2 não podia, vidas. né? Então, era uma das coisas que a gente fazia nas férias. Luiz, eu estou interessado em saber, o Luiz bem pequenininho, até os 7 anos, você brincava de quê até 7 anos? Ô Edson, era o quintal e o portão aberto. Portão, as casas não ficavam fechadas nessa época. A pessoa que chegava ia batendo, ou de casa, e entrando nas casas. As casas não fechavam. Né? E para nós, o portão aberto. Então tinha os amigos, as turmas. Era muito menino. A gente, muito menino. Então a gente reunia para jogar finca, para jogar bolinha de gude. Né? Então, a praça na frente era... Na praça era um dos lugares que possibilitava isso. Nós tínhamos esse campinho no quintal, que o pessoal, aí já numa época de grupo, que chegava... hora que o quintal enchia de menino, eu só podia ir depois que fizesse o dever. Ia lá esperando. Isso a mãe que controlava, né? Controlava. Então, a gente ali com muito custo fazia as traves e tal. Hora que vinha um chute mais forte, derrubava as traves, tudo. O travessão, então, não durava quase nada. Resolvemos fazer uma rede uma vez, juntando barbante, que era difícil na época. Juntava e tal, um chute mais forte arrebentava a rede. Tal, coisa. Mas fizemos partidas memoráveis ali e já começou o time do União, já ali. Calma, fale um pouco, que eu sei que toda criança gosta muito de água. E nós tínhamos aqui, perto, era só descer, você tinha o Ribeirão Confusão. Exatamente. O nosso Corguinho Confusão. Como é que foi o Corguinho para você na sua infância? Você ia lá? Era Edson, é uma diferença pessoal de hoje, porque o clube só tinha o social. Era o clube pequeno lá na praça. Não tinha ainda o clube campestre. Não tinha a ABB. Então, para nadar, a gente ia escondido. Nadar no Confusão. Tá? Era muito mais água do que o esgoto da cidade, era menos, né? E a gente nadava por ali. E tinha os poços que iam, o mais famoso era o Poção, tinha um outro poço que eu estou tentando me lembrar o nome, mas não lembrei, e a Estiva, em frente, onde hoje é a rodoviária. Ali tinha uma ponte. Isso. Edson, para você... E as mulheres lavavam roupa ali, né? Lavavam roupa. O que tinha? A cidade praticamente morria aqui na praça, uma casa. Depois da casa do doutor... não é o pai do Vitor. Doutor Siqueira. Doutor Siqueira. Para baixo ali tinha a casa do Alaveni e uma casa na esquina, e não tinha ainda o campo de futebol. E ali era tudo pasto. A gente descia, ia nadar. Tinha a rua e nadava na Estiva. Eu fui muito
Dr. Zé Lima, que era nosso vizinho, com o Zé Eduardo e o Manuel Antônio, o Pito e o Didaco, a gente ia para lá caçar, pegar piabinha. E nadava também. Ali o nadar nosso... Você aprendeu a nadar nesse poção? Como é que foi isso? Foi no poção. A gente ia nadando escondido, as mães castigavam quando descobria que você tinha ido, mas chegava lá, o que era o ritual? Você vai aprender a nadar, tem que engolir uma piabinha. Eles pegavam uma piabinha viva na mão e você engolia. O maior te pegava nos braços do alto do barranco, vapt-vupt, te jogava lá no meio. Agora você se vira e sai daí. Nunca morreu um menino. Nunca morreu? A gente saía nadando de cachorrinho aprendia na e marra, aprendia né? na coisa. Muito interessante. Mas escuta, nadava era pelado? Como é que Tudo pelado, a turma toda. Uai, porque não existia. Você não tinha calção, não tinha nada e tal, coisa. E não podia molhar as roupas que você tinha que voltar, estava nadando escondido. Né? Ô Luiz, mas escuta aqui, agora deixa eu te fazer uma pergunta até meio melindrosa aí. Diz que tinha o Poço das Moças? Teve o Poço das Moças já bem mais embaixo. E era aquela coisa que você ficava imaginando o Poço das Moças. Né? E a gente hora que já estava com a curiosidade com essa coisa, e um pouco abaixo tinha a vagem, que era onde a gente nadava. Lá tinha um tronco de árvore que você subia e pulava, era no pasto do Jacó, o pasto ali dos prados. Então já bem para baixo. Mais embaixo. Agora esse Poço das Moças, como é que é? Porque certamente a rapaziada queria chegar perto, né? Mas tinha Pois não, eu só sei respeitava. A referência, não, que respeitava, se tivesse chance, ia todo mundo lá para ver. Era uma época que as moças, a saia era abaixo do joelho, então, né, foi muito tempo. E aí que entra um pouco no circo. O circo? Fala do circo. Eu não sabia dessa história de circo, porque eu, na verdade, não vivi aqui minha infância, minha juventude e tal. E você falou que tinha um circo bem ali na praça? De tempo em tempo. Em frente da sua casa? O circo vinha, né? Ele circulava de cidade para cidade. Sei. Então, quando chegava o circo, um dos mais famosos que veio, um circo bom, tinha uns bem mambembe. Mas o bom foi o Circo Irmãos Garcia, que eu me lembro assim, até do nome. E arrumado e tal, coisa. E o pessoal mais bem vestido, os animais. Trazia o leão e tal, o domador. Uma outra coisa, teve um que tinha o Circo da Morte, que eram umas motos andando ali dentro, e trapezista. E tinha os teledramas. Tinha um teatro no final, e o Céu Uniu Dois Corações, na época de Semana Santa, chegando, era alguma coisa mais bíblica. Então, assim, e o que era o detalhe um sucesso? Que aparecia artista de maiô, e a gente não via uma coisa dessa. E se tinha uma mocinha mais novinha, então a turma toda apaixonava. E ficava andando ali por volta para ver se via e tal, não sei o quê. Eu já vi uma anedota de um cidadão que ficou apaixonado por uma dessas mocinhas, e ele não precisa nem falar o nome, nós não vamos falar o nome, mas isso é fato mesmo? Teve isso ou não? Fato, teve um que saiu acompanhando. Enquanto ele teve dinheiro... o circo foi e ele saiu acompanhando a artista do circo. Entusiasmou, né? Hora que o dinheiro acabou, ele teve que voltar. Ele voltou para trás. Sim. Então quer dizer que aqui para o nosso espectador, esse Corguinho Confusão não era como hoje. Hoje diminuiu, parece, bastante a água e está tudo poluído, né, Luiz? Mas nas últimas chuvas ele já deu uma revoltada boa, né? Deu, mas isso é muito passageiro. Depois, bufa baixa, Não, algum tempo atrás eu fiquei muito triste de ver. Estava praticamente nada, era uma língua só tinha um esgoto. De esgoto, uma língua de esgoto.
um pouco desse progresso que nós estamos vivendo. Você fala, por Que exemplo... é um progresso entre aspas e tal, que você vai... A hora que você quebra a ecologia, esse equilíbrio, desrespeita a cidade, o curso das coisas, então a gente teria, a meu ver, que dar uma pensada na vida que nós temos. Luiz, todo essa memória que você traz aqui para o nosso espectador é muito importante para a gente fazer uma reflexão sobre nós próprios, né? Por exemplo, você deve ter ido muito buscar gabiroba. Era gabiroba e que mais? Isso, o que a gente tinha? Isso Na era no minha Cerrado, época, né? eu contei há pouco tempo, na minha infância não tinha televisão. Tá? Eu fui ver televisão em Dores, um jogo que chamaram para ver, eu achei ruim demais, estava um vespiro e tal, mas a televisão no início foi muito pouca, só tinha programação à noite. Então, mas você falando cinema, nos anos 50 não tinha nada. Da vida não tinha nada. 60 então, também não. O que tinha era uma vida absolutamente diferente de hoje, porque quem tinha rádio era um rádio na casa. Depois teve a vitrola, que virou eletrola e tal, os toca-discos, menino nem chegava perto. Né? Então, um na casa. Hora que teve geladeira, era uma geladeira para uma vida inteira, que hoje passou a chamar refrigerador. Né? Então, essas coisas, bicicleta, uma só e tal. E uma das atrações que tinha, quando chegava na época de gabiroba e caju, o caju rasteiro, saboroso, dava num arvoredozinho. Isso era no Cerrado? No Cerrado. Lá, perto da Reta Grande, nesses lugares, as pessoas iam, juntavam em carro, caminhonete, caminhão, e ia aquele bando com as vasilhas para pegar o caju e gabiroba. Tinha muito? Muito, mas muito, porque essa imensidão de Cerrado. Né? Parava ali e ia. A gente tinha que ir com cuidado, porque tinha cascavel. Você tinha que olhar de baixo, que a cascavel estava ali esperando o passarinho que viesse. Vinha o passarinho para comer a fruta. E eu tive agora duas coisas. Achei a gabiroba, não gostei. Tá? Achei o araçá também. Gabiroba é muito mais difícil. E achei o picolé do cajuzinho do Cerrado. Não é esse caju grandão que trava, ele era doce, saboroso. E aqui, gozada, castanha, ninguém aproveitava igual eles aproveitam no Nordeste, nessa castanha de caju. Esse cajuzinho também tem a castanha? Tem. Ele tinha castanha. E era uma oportunidade para o pessoal acelerar, aprofundar os namoros, que é uma época de muito controle e tal. Você tinha uma oportunidade de, às vezes, tal e coisa. Porque tinha uma coisa que eu falo, tem um código invisível de conduta. Né? Tinha umas coisas desse tipo, assim, durante um tempo, para pegar na mão, você tinha que ter 15 dias, no mínimo, de namoro. Depois tinha um tempo que podia dar um beijo de lado. Beijo na boca era quase casando, né? E tinha que ser escondido. Hoje você mudou bastante, eu não critico, é uma realidade nova, mas então tinha isso e os namoros aceleravam. E era muito comum, uns 9 meses depois da época do caju, está nascendo menino, aumentar o nascimento de menino. Está parecendo o baby boom, né, da Segunda Guerra? É isso. Muito bem, Luiz. Olha, hoje não existe mais praticamente cerrado, virou tudo agricultura essa agricultura intensiva, né? Maquinada, né? Isso. Etc. E altamente produtiva, né? Mas o cerrado era uma coisa muito encantadora, muito atraente, né? O que teve? A gente entra um pouco aí numa coisa
que é controversa. Tem as razões para essa agricultura intensiva, um aumento de população, a alimentação, a agroindústria, que felizmente está despertando agora, que tem que manter um equilíbrio com a natureza. Mas eu me lembro... parece que é o grande tema hoje, Isso, né, Luiz? que vai prejudicar o agronegócio. E que você, com todo esse conhecimento que você traz aqui, que você viveu aí, né, dá, vamos dizer assim, matéria para reflexão, né? O Edson, você pega, na época, o pessoal para plantar o milho, eram 3 bagos em cada cova, se abria os braços e dava um passo grande entre uma e outra. Depois, para aproveitar, plantava o feijão, que o feijão ajudava na Luiz, terra. você nunca foi agricultor, eu Não, sei disso. Isso. Como é que você sabe dessas coisas? A gente plantava no quintal de casa. Aí o Aí campinho alguém ficava... dava orientação. E tal. Então, e tem, assim, que a gente lê muita coisa da sabedoria que está na Bíblia, o ano sabático. De 7 em 7 anos, eles deixavam a terra descansar. Então, esse deixar a terra descansar, essa coisa, é um outro tipo e um outro ritmo. Você tinha as coisas só na estação, nós tínhamos as coisas só na estação. Você não tinha... Isso aí mudou tudo, você tem laranja o ano inteiro. Isso. Tem algumas manga coisas... o ano inteiro, né? Isso, e milho verde o ano inteiro. Ô Luiz, mas não vamos falar em agricultura não, porque não é a sua especialidade nem a minha. Eu quero que você fale mais do Luizinho, de 7 anos, tem que dúvida. foi para a escola, por exemplo. Não, Vamos botar você lá no primeiro ano. Quem foi seu professor? O que acontecia? A gente pegava a pasta, com os cadernos tudo encapado, arrumado ali e tal. O livro que recebia do irmão, os livros passavam do irmão para o outro. Às vezes o caderno também, sabe? A roupa, o sapato. Pegava a pasta, abria a porta e ia para o grupo. Lá para o grupo escolar. Não tinha esse negócio de levar menino também não, né? Nada. Ia juntando os meninos e iam. Na saída, indefectivelmente, sem falha, a polidora estava lá, esperando os meninos mexer com ela. Ela ficava na imediação. A polidora era quem? A polidora era uma das... O termo que a gente usava, eu não sei se é politicamente correto, mas era uma dos doidos da cidade. Ela era uma mais prejudicada. E ficava lá esperando os meninos mexer, para jogar pedra e não sei o quê. Tinha essas coisas. Ela faz parte do nosso folclore também, polidora, né? A polidora era uma. Mas a gente Você não falou quem foi sua professora? Minha primeira professora, Dona Dalgisa. A Dalgisa, um doce de professora, um aprender suave, agradável e tal. Ela é carinhosa com a turma toda. É a mãe do Paulo Márcio? Isso. Casada com o Paulo Bueno. Paulo Bueno. Muito boa, tenho uma estima por todas elas. E por ela, se foi a primeira que nos ensinou, a gente sentava 2 a 2 nas carteiras. Né? Depois, no segundo ano, a Hebe Franco, cheia de iniciativas, de coisas. A Hebe criou, eu acho que ela criou o jornal Mineirinho, publicava as redações, as coisas, as vidas, era um jornal do grupo escolar. O teatro de fantoche, eu me lembro da gente encenar o Lobo Mau, até o meu personagem foi o Lobo Mau, tudo, e os 3 porquinhos. E uma série de iniciativas diferentes, foi marcante. Depois teve a Dodora, minha irmã, que era uma professora muito capacitada também, boa, já mais, um pouco mais enérgica e tal, mais coisa. Já não vinha nesse ritmo. Coisa. E, finalmente, a Dona Maria de Luz de Couto. A Dona Nenega, famosa pelo jeito mais rígido, mas comigo eu nunca lembro, com a nossa turma nada, e foi um bom tempo na escola. A gente, diferente dos meninos de hoje, que a socialização é só na escola, a nossa era na rua e os brinquedos, a gente adorava as férias. Né?
Os meninos de hoje ficam doidos, eu vejo pelos meus netos, doidos para voltar para a escola. Né? Porque na escola que eles encontram naturalmente e formam a coisa. Nós estamos falando de uma cidade de 1956, 7, quando você estava na escola, que tinha uma população bem menos do que 10 mil habitantes, né? Menos. E carro quase nenhum, né, Luiz? E, no entanto, tinha Manteiga Vasco. Tinha Manteiga Vasco. Tinha a fábrica de botina do Paulo Sapateiro. Então, umas coisas assim que foram perdendo. E tinha os picolés que eram todos artesanais, né? Picolé de limão do Bar Pinguim, uma coisa extraordinária. E esse Bar Pinguim, você precisa falar um pouco dele, que é muito famoso também. Ele era do... pela minha memória... Zico do Botequim. Ele foi do Antônio Maciel e depois do Zico do Botequim. Ali E hoje virou a farmácia na esquina onde é a Taqui. farmácia. Isso. E do outro lado tinha o bar que foi do Totão Bernardo, depois, na minha lembrança, eu não lembro quem foi antes. Foi pouco tempo do Tião Franco, depois foi do Mauro. E no Mauro tinha um sorvete, um picolé de milho verde, só na época, não era sabor artificial, mas extraordinário, muito bom. Então a gente, foi assim, do que eu me lembro, do grupo, depois do grupo, o que teve? Tinha um exame de admissão, a dona Catarina Rezende, também muito boa professora, nos preparava, novembro, dezembro, janeiro, a gente fazia quase que fosse um vestibular para ir para o ginásio. Para quem, nosso espectador aqui, que hoje conhece 9 anos, né? O primeiro grau, mas era assim, 4 anos de primário, que você fazia no Afonso Pena, depois tinha uma admissão e você tinha que entrar no ginásio. 4 anos. O ginásio já era no São Pio X. No São Pio X, que foi o Padre Zé Lima que criou, né? E antes disso, meus irmãos, por exemplo, com 10 anos, iam para o internato em Araxá. É uma violência tão grande. Porque não tinha aqui o não ginásio, tinha né? aqui. Se queria seguir estudando, tinha que ir. E você imagina, com 10 anos, deixar a casa, ir para o internato, com uma disciplina rigorosa, e só voltava nas férias. Então o sujeito ia ali no início de março e só voltava em junho. Passar um mês. Luiz, você está falando com um desses, eu próprio. Você viveu isso, né? Eu saí. Uma experiência, o Antônio, meu irmão, ele conta que deitava aquele punhado de menino naquele dormitório imenso. Os meninos tudo pequeno, né? Todo mundo caladinho, era um puxar o choro no primeiro dia. Todo mundo com saudade de casa, né? E tinha que aguentar a disciplina rigorosa. Eles iam lá no Dom Bosco do Araxá, parece que tinham que ir à missa todo dia. Tinha. Umas coisas desse tipo. Tinham outros que iam para Cachoeiro do Campo. Né? Ô Luiz, mas vamos voltar aqui para São Gotardo. Você me falou uma coisa que eu fiquei muito impressionado. Sobre como que as pessoas eram. Você falou sobre o Banco do Brasil, isso deve ter sido nos anos 60. Isso. Você ia descontar um cheque, pedia lá o Evandro Bueno, que trabalha no Banco do Brasil. Como é que era isso? Isso aí já foi, quando eu tinha voltado, eu jogava futebol de salão com a turma do Banco do Brasil, né? Com eles. Não, já mais coisa. E eu já tinha me formado, já... sim, então já era nos anos 70. Mas ainda nos anos 70, você imagina, depois eu contava para meus amigos, quando eu fui para fora e contava umas coisas dessas, eu passava, se tinha uma fila grande no banco, eu chegava lá e falava assim, Evandro, tá aqui, você desconta e deixa o dinheiro para mim. Ele subia, tinha a porta ali que dava para a praça, ele abria a porta, punha no primeiro degrau da escada, tocava a campainha e ia embora. Eu, às vezes, ia buscar esse dinheiro hora que eu ia sair para a rua. Eu também sempre fui muito desligado, coisa não...
Mas isso é uma coisa... Assim, é outro mundo, outra vida. Me assustou muito você ter que manter portão fechado. Fala assim, o pessoal teve uma época que aí a cidade cresceu muito, com muito pouco tempo, teve os benefícios da vida econômica ficar mais ativa, mas houve essa perda de qualidade de vida. Deixavam a roupa no quintal, se esquecia de trancar o portão, hora que voltava não achava. No portão da casa da minha sogra, da dona Oneida, as cadeiras que ficavam sempre no portão, dormiram e não amanheceram. Mas isso é agora, né? Dia de recente. Isso é agora já no novo milênio. Isso. Nós ainda estamos no milênio passado, Luiz. Exatamente. Luiz, mas... Que foi uma época de luz muito precária. Sim. O pessoal não viveu isso. Tinha lampião em todas as casas. Tinha lampião? Tinha lampião. O que nós vivemos? Tirar água em cisterna. Porque já tinha um problema de água, sério. Tinha um problema de água, tanto que nas campanhas o pessoal falava que ia trazer água do Capão. Aquilo... Era a cada campanha. Cada candidato prefeito, prometia, né? E tem o caso extraordinário que eles falam que a hora que o sujeito apresentou o projeto que ia trazer a água do Capão, o dono da oposição falou, não pode trazer. A lei da gravidade não permite. E um outro não revoga essa lei, ué. Teve um que salvou a humanidade, falou assim, não pode revogar, isso é lei federal. É lei federal. Lei federal, não pode. Mas tinha o problema de água, o que a gente fazia? Precisava, dependia, até passava a água ali perto da nossa casa, mas tinha que pedir o que chamavam a pena d'água. A água vinha das sondas, né? Da sonda, era isso, a sonda que ficava ali para baixo da onde é o campestre. Perto de onde é o poliesportivo hoje, para quem não conhece, né? E o meu pai, nessa época, não era da mesma situação do prefeito. O prefeito não concedeu a pena pelo puxar a água. Com a casa construída, com coisa. Ficamos um tempão tirando água na cisterna lá no fundo, trazendo com o balde, jogava na caixa d'água para jogar com bomba lá para cima. Então, é um tempo assim que o pessoal não imagina. Fogão a lenha. Ainda tinha muito, né, Luiz? Fogão a lenha, muito. As pessoas buscavam a lenha e tal. Parece que até a maioria das pessoas, né? A maioria. Luiz, o nosso tempo está aqui quase acabando. Você não falou nada de uma coisa importantíssima chamada Cine São Luís. É o seu nome. Mas antes disso tinha outro nome. Era o Cine Serrano. Cine Serrano. Belíssimo e tal. Para situar aqui para o nosso espectador, hoje funciona a Caixa Econômica. Exatamente. Ali foi o cinema a gente falava cinema do Clarimundo, né? Isso, mas assim, o nome tem até explicação, eu acho uma sonoridade boa, mas São Gotardo está na Serra da Canastra, então é uma cidade serrana. Serrano, então, tem a ver com isso? Serrano, por ser. Serra, né? A cidade seria serrana e o Cine serrano. Né? Então, foi uma empresa que durante muito tempo foi Prados e Soares, que era o Zé Prados, casado com a Dona Branca, né? O pessoal mais antigo localiza. Você sabe datar quando é que começou esse cinema, não? Não, eu acho... Você nasceu, já existia o cinema? Já existia. Aliás, antes ele existiu na sua própria casa. Isso. Parece que tem alguma coisa. Eu chutaria, foi uma das sequelas da minha prisão política, as prisões e tortura, de não guardar data. É mesmo? E dificuldade, e nome, porque o que era? Eles queriam informação, endereço e nome, endereço e nome. Então, uma das formas de... Mas aí teve Luiz, só te cortando. O Cine Serrano, vamos voltar não querendo te cortar, mas isso, cortando. Isso. Você falou aí prisões e tortura, esse é um assunto que nós precisamos uma sessão especial para conversar sobre isso. Você já estava advogado, já trabalhava na Receita Federal, né? A primeira prisão foi no Congresso da UNE de Ibiúna, 1968.
sabe? Foi organizado pelo Zé Dirceu. E nós fomos para um sítio, mais de 500 estudantes. Mas não vamos tocar nesse assunto, não, porque eu quero que você fale do cinema. Era grande o cinema? Quantas pessoas cabiam? Há pouco tempo eu comecei a calcular e fazendo assim pela memória, lembrando, ele tinha 2 filas laterais, o da direita que ia do alto até embaixo, essas 2 com 5 assentos cada uma, e a central eu calculava umas 10. E fui calculando, fiz um cálculo, depois o Marcinho falou, não, tinha 430 assentos. Eu falei, mas como é que você sabe? Ele falou, eu vi num documento qualquer, não sei aonde. Era muita gente, aí mas aquilo enchia. 430 pessoas, você enchia imagina, isso? Enchia porque não tinha televisão. E quando vinha um filme do Mazzaropi, um filme de igreja na época de Semana Santa, alguns filmes que faziam um furor, aquilo enchia, a fila dava fila imensa, sabe? Começava ali, tinha um guichê ali, né, onde é a Caixa Econômica. É a Caixa Econômica. Ela vinha descendo, dobrava a esquina. Dava uma fila para comprar a bilheteria do lado direito da entrada, né? E a outra fila de entrada descendo ali, passando no bar e descendo. Fechavam ali a avenida na hora antes do cinema, sabe? E as moças ficavam andando para lá e para cá. Fechava na esquina. Luiz, mas escuta aqui, era todo dia ou é só fim de semana? Todo dia. Tinha um filme por dia. Um filme diferente. E às vezes, na segunda, repetia o de sábado ou de domingo, que tivesse feito mais sucesso. Tinha gente que ia diariamente, e o Zico do Botequim, além de ir diariamente, na segunda ele voltava. Ele via reprise. O Zico do Botequim. Sentava à direita ali, na primeira, cá atrás, conta que na parede tinha a marca da cabeça dele. Mas foi muito tempo, e aí tocava a música para a rua. Quem que eram os agentes, os operadores desse esquema? Teve muito tempo. O Gaspar, aí a gente comprava os discos, né, os long plays, e trazia. Então, esse long play de sucesso, de música de cinema. Então, era disco de vinil que o povo hoje nem conhece, né? Isso. Já o long play com 6 músicas de um lado, 6 do outro, né? Um intervalo entre uma música e outra. Tinha que ter um aparelho muito bom para projetar microfone e tal, coisa. E aquilo enchia a praça de som, né? Enchia a praça de som. Além disso, esse fute, que era a coisa, as moças andando para lá e para cá, e a rapaziada numa calçada e na outra, ali mais ou menos vendo quem que aceitava marcar um lugar lá dentro do cinema. Sabe? Se era alguma mocinha mais nova, os irmãos ficavam tudo tomando conta para não deixar. Aí, se aceitava marcar, sentava ela, uma amiga ao lado dela e a gente. Hora que apagava a luz para projetar, aquilo era uns 8, 10, 12 mudando de lugar para sentar ao lado da namorada. E outro encanto era a mão encostando uma mão na outra. Né? Até ali você encostava, via, você vai, não vai, tá. O que acontecia? Os filmes que vinham para cá, eles já tinham passado nas capitais, tinham passado nas maiores cidades e já estavam rodados. A fita já estava desgastada? Já desgastada. Vinham em grandes latas. Porque aqui, ó, o nosso espectador novo não sabe nada disso. Pois é. As fitas, elas vinham, eram um rolo de fita, né? Grande. Uma película, né? Grande, mas de um tamanho desse. Como assim, isso aqui, né? E dessa largura. E aquilo ia rodando, né? Que eles chamam os fotogramas, né? Sei. Que o movimento dá pela sequência, né? A mesma cena ia sendo filmada. O que acontecia? Antes de
um dos trabalhos do projetor, que o que eu me lembro mais foi o Theo, né, o Theo, grande amigo do papai, uma pessoa muito boa na nossa vida nós inteira. temos, se eu não estou enganado, aqui a Antonina, que é casada com o ex-prefeito José Luiz Borges, e o Taquinho. Tem o Quino casado com a Miriam, é uma família muito amiga. É o Theo, ele era eletricista. Tem 2 filhos franciscanos e tal coisa. E ele é que eu me lembro de fazer isso. Aí o que ele fazia? Ele tinha lá, chama uma moviola, ele passava o filme e ia sentindo com o dedo aonde estava próximo de romper. Se ia romper, ele ia ali e cortava os fotogramas e colava de novo. Mesmo assim, durante a projeção, conforme a fita, arrebentava. No que arrebentava, acendia a luz. Aí era uma vaia que não tinha tamanho, e todo mundo danado, e quem tinha mudado de lugar tinha que desfazer. E se os irmãos das moças eram bravos e altivia, você estava namorando e tal, não sei o quê. Mas foi assim um bom tempo. Aí, na hora de começar, batiam 3 gongos fortes, tinha isso, e tocava o jalousie, que era o prefixo do cinema. Sim. Diariamente, a última música era o jalousie. A hora que tocava o jalousie, entra e acelera que... já está na hora, né? E foi essa época. Isso, né? Lotar assim, como é que era quando o povo, você estava lá, foi muito, né? Passando lá, o pessoal não vaiava, não avacalhava, não tinha isso, não? Não, normalmente a gente tinha bom comportamento? Muito pouca lembrança de algum problema, sabe? Às vezes tinha um ou outro que era suspenso. Engraçadinho. Tinha, na época, teve uma época que apareceu, com perdão da palavra, mas o peido alemão. Então, às vezes, aparecia algum adolescente que soltava aquilo lá. Uma caatinga que tal, e aí esvaziava aquele pedaço e reclamando e tal, não sei o quê. E umas coisas desse tipo, né? Luiz, a gente é capaz até de falar os nomes, mas não convém, né? Não acrescenta muita coisa, mas... Não, o importante aí não é o santo, é só o milagre, né? Isso, e era aquela coisa do início de adolescência, 10, 11 anos, então, que seria uma molecagem, né? Quase que para fazer graça e tal. Luiz, tinha uma pessoa aí muito folclórica também, o Sansão. Sansão. Sansão ou Sansão? Sansão também. Ele tinha gozado. Ele não aceitava quase que nome nenhum. Nem o nome dele. Se chamasse o William, ele ficava bravo, corria atrás. Cedo. Ele tinha um picolé problema... de limão, Sansão. Ele era especial. Ele era infantil, né, para a idade dele, né? Era. Ele estava sempre bem arrumado e tal, roupa limpinha. E menino mexe. De vez em quando, o que ele pegava, ele dava uns pescotapas, porque ele era fortão, alto. Né? E no cinema, ele ia quase que todo dia, tinha o lugar dele lá na frente, junto com a meninada. Se chegasse no lugar dele, ele pegava o menino e já jogava longe, sabe? E depois saía falando, nunca pagou isso, falar assim, cinema do Mumundo só passa filme de capeta. Cinema do Mumundo só... Cinema do Mumundo? Do Mumundo. Mumundo é o Clarimundo? Clarimundo, né? O cinema do Mumundo só passa filme de capeta. Filme de capeta, porque não gostou? Ou não, porque às vezes tinha, né, algum filme. Então, na memória dele ficava essa coisa. E uma outra coisa muito interessante dele, quando uma orquestra não vinha. Fala, coisa boa, a orquestra não veio, não vai ter baile. Ele... Você não falou, foi da pipoca. Pois é, na esquina... A pipoca ali também fazia parte do ritual, né? A pipoca do toco. Pipoca do toco. O toco, que era... ficava ali, o carrinho fazendo uma pipoca, uma delícia, ali pronta na hora, gente. Né? Faz parte do cinema. O Luiz devia faturar bem, né? Puxa! Aquilo é... Todo mundo comprava, né? E nas festas, nos bailes, nos eventos, né? São Gotardo teve uma coisa muito interessante, porque a rodovia para Belo Horizonte passava por aqui.
Ela passava lá no alto. Então, todo o triângulo passava por aqui. Mas eles desciam na rodoviária? O que eles faziam? Na hora do almoço, o horário de almoço era aqui. Ah, tinha que descer, né? E eles paravam, era um movimento, Araguari, Uberaba, Patos e tal. Uberaba, Uberlândia, acho que não. Eu me lembro de Uberaba e Araguari. Paravam esses ônibus e ficavam a disputa, o bar de baixo, o bar de cima, para o pessoal ir almoçar. O bar de baixo era o do Mauro. O do Vicente Maia. Vicente Maia, mais antigo Isso, ainda. que tinha também uma sinuca boa e tal. Que o pessoal, Hoje, para situar aqui para o nosso espectador, é onde é a loja do Valdim. Ao lado Casa da Oliveira. loja do Valdim. Não é Casa Oliveira? Era ali, próximo ali. Na esquina, né? E uma sinuca que a gente ia para ver os jogadores. Né? Você lembra de Tinha um uma craque turma, assim? o Fiduca, Botões, Tinha uma turma, coisa que a gente ia ver jogar, dava gosto. E às vezes vinha algum jogador profissional. E eles cutucavam, falavam, olha, ele tá só te engordando, ele está tal, não sei o que. Eu falava, que isso, ele está me ganhando só na bola 7. O sujeito aí dobrava a aposta e vape. Teve um que uma vez, coisa que ele matou da bola 1 até a bola 7. Sem assim, puf, o pessoal bateu palma, porque ali estava tudo em volta. E ele já tinha visto, acabou aqui para mim, eu tenho que ir para outro lugar. Né? Que ninguém vai cair mais na coisa, ele sabe que eu vou ganhar o dinheiro. Então, tinha os tais profissionais. Tinha De os vez em quando profissionais. aparecia, né? Isso. Se bem- Igual teve Rui Chapéu, teve um pessoal, a televisão, uns tempos, transmitiu isso. E às vezes eles vinham aqui. Como vieram os times de futebol, né? Uma das coisas foi o Esparta. O Esparta Você não lembra do sai Esparta dos anos 50? Lembro. O Esparta, o jogo normalmente era 3 horas da tarde, mais ou menos, 3, 4. Sim. E a gente ia, o campo lotava. Já era nesse estádio atual. Foi aqui, onde antes era um brejo, que o pessoal ia para lá pegar rã. Quem Os fez foi o meninos mais Olavo mesmo, avançados. né? O Olavo é que tomou a que iniciativa. encabeçou e tomou a iniciativa, fez aquele campo e jogos memoráveis. Jogos memoráveis. Teve a gente tinha, tinha o Ladim. O Ladim, para mim, poderia ter sido profissional. Tinha um porte físico, uma impulsão, ele era grande e ágil. Né? O Zé Pessoa, muito boa posicionamento. O meio Luiz, de campo, ótimo. Eu já vi que o assunto nós vamos ter que voltar mais, porque agora você está chegando no futebol. Isso. Você não falou ainda também, você foi um craque, eu sei, um grande arqueiro do futebol de salão, não é verdade, do time União. Do União. E o adversário ideal do União era o Esgrima. Isso aí dá uma Dá pra conversa falar, aqui porque longa e muito boa, né? Muito. Muitos casos interessantes. Mas o nosso tempo já terminou. Não é? Nós temos aqui conosco Luiz Sérgio, meu particular amigo, estudou Direito na UFMG, formou-se em advogado, fez concurso para a Receita Federal e trabalhou a vida inteira na Receita Federal, né? Foi uma vida isso. E foi teve até reuniões com o ministro da Economia da época. Enfim, você ocupou uma posição muito importante lá, mas isso é assunto para outra conversa. Eu vou dar a palavra para você, Luiz. Às vezes você quer falar mais alguma coisinha que eu não te perguntei, mas é para se despedir mesmo. Vou te dar 1 minuto com direito a avançar uns segundos. Bom, é agradecer essa oportunidade, a alegria de estar aqui conversando com você e com os telespectadores, né? Parabenizar o Woods pela SGTV, você por esse programa, que é essa memória importantíssima da vida da cidade, preservar essa cultura que vai apagando. Então, é mais ou menos, há pouco tempo, quando venho, eu vou ao cemitério,
E ao andar no cemitério, você vê assim, esse aqui eu não me lembro. Né? Então, isso vai apagando. Então, você tem essa coisa de preservar um pouco do que foi a vida, com seus valores, seus defeitos, as coisas boas e ruins. Né? Então, agradeço muito essa oportunidade de estar aqui e parabenizar vocês por essa coragem e pedir que apoiem essa iniciativa para manter o programa vivo, né, que é um pouco da história do nosso povo, da nossa cidade. Exatamente, agradeço aqui o Luiz Sérgio e peço a todos vocês que prestigiem o programa, é a nossa história. Vocês viram que riqueza que tem o Luiz aqui para nos trazer, ele falou muito pouco ainda, ele não falou do União, não falou do Esgrima, que era o adversário, não falou um grande evento que foi o Encontro de Escritores, né, do qual você participou ativamente. Então isso vai ficar para um próximo programa, contamos com vocês, que são os nossos patrocinadores. Muito obrigado e até a próxima.